avançamos para a lição do domingo, que tem como título No Monte Sinai. E é interessante, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para a produção colocar o verso 1 do capítulo 19. Por favor, produção, coloque aí para nós. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E o verso 2 continua dizendo: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Olha que interessante, aqui é uma descrição. Números vai ser mais, o livro de Números é mais específico quanto às jornadas, mas aqui nos diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim, onde haviam estado por um tempo, e foram ao deserto e ali se acamparam. E o verso 2 diz que eles se acamparam em frente do monte. Olha que interessante, irmãos. O comentário bíblico, o próprio autor da lição vai nos dizer aqui que Moisés voltou com o povo para o mesmo lugar onde ele havia tido a primeira revelação de Deus na sarça ardente, o seu chamado. Eu fico imaginando, e a lição nos provoca a esse pensamento, quanta coisa passou na mente de Moisés. Ele agora não era mais um fugitivo da corte egípcia, ele não era mais apenas um pastor apacentando os rebanhos do seu sogro para cooperar com as coisas da sua família. Ele agora era um líder do povo de Deus, o instrumento pelo qual Deus utilizou para tirar o seu povo, para manifestar o seu poder. E assim Deus levou os israelitas para esse lugar onde ele, pouco depois, lhes daria os 10 mandamentos. Aqui a lição fala que o Jebel Musa, ou o Monte de Moisés em árabe, que fica aí na península do Sinai, com 2.285 metros de altitude, e aqui a lição afirma provavelmente onde Deus se encontrou com Moisés tantas vezes. É também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar o seu povo. E aqui uma coisa interessante, no verso 3, há uma série de registros de que Moisés subiu ao monte de Deus. O verso 3, 19 e 13, é a primeira vez, o primeiro registro destas subidas de Moisés à presença de Deus. Então, após 2 meses de viagem, eles chegaram ao Sinai, onde eles vão ficar ali quase um ano. Cerca de um ano eles ficaram ali. E nesse ano Deus entregou inúmeras leis para eles. A estada de Israel no Sinai, afirma aqui o Dr. Moscala, ele é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros livros da Bíblia. Israel ali foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que ainda não havia se entregado à idolatria e ao paganismo. E aqui um comentário muito interessante nos diz que Deus tomou, que já falamos ali na introdução, reforçamos a iniciativa e estabeleceu essa aliança. Deus foi o iniciador, aquele que toma a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa. Toda e qualquer ação nossa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma resposta, é uma reação. A iniciativa sempre é de Deus nas questões espirituais. E ele estabelece essa aliança e, sob a condição de obediência do povo e deles manterem um relacionamento de obediência com ele, Deus prometeu fazer deles um tesouro particular, uma nação santa, um reino de sacerdotes. É interessante, irmãos, que a península ali, não a península, o deserto do Sinai, esse monte, ele, lendo o comentário bíblico adventista, havia essa montanha alta e havia um espaço, uma planície, e eles ali se estabeleceram e ficaram por esse tempo todo, quase um ano. Eles estavam num espaço de tranquilidade, num espaço de paz, para poder receber de Deus as orientações que os definiria como povo. Aqui fica uma lição espiritual para nós, irmãos. Nós também precisamos de um Sinai na nossa vida de tempos em tempos. Nós precisamos, muitas vezes, de escapar do barulho
que a sociedade promove ao nosso redor. Nós precisamos de ter esse momento de Sinai com Deus a cada dia. Isso pode ser intensificado no sábado, quando nós, de uma maneira especial, paramos tudo para ouvir a voz de Deus ao longo desse dia. O Sinai também nos ensina uma outra lição. Ali era um deserto, e o deserto não é um lugar em que as coisas são produzidas. Então, nós precisamos lembrar também que nós vivemos nesse mundo de deserto, de pecado, e que por nossa própria força, por nossa própria capacidade, nós não temos condições de obedecer a Deus, de sermos fiéis a Ele, atender os seus reclamos, os seus mandamentos. Nós necessitamos desesperadamente da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa aliança foi o estabelecimento legal, diz aqui a lição, para a gente terminar o domingo, do relacionamento entre Deus e seu povo. E a fórmula geral da aliança, com uma outra variação que as palavras possam ter, é: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Olha, irmãos, que simplificação, ao mesmo tempo simples e profundo. Deus está desejoso de manter essa aliança comigo, com você, conosco. Eu serei o seu Deus, você será meu povo. Deus tem sido de fato o meu Deus, temos sido nós o povo do Senhor. Que seja assim, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.